Olá pessoal, vamos aí para mais uma resolução de questões do Paz-UEMA, questão do Paz-UEMA 2020, questão 21, vamos lá resolver rapidinho, ensinando o método de resolução de questões de forma fácil, auxiliando aí com seus estudos sobre história. Então vamos lá. A imagem a seguir mostra uma representação da morte de Caio Graco. Os irmãos Tibério e Caio Graco foram tribunos da plebe na Roma Antiga no século II a.C., que lutavam por melhorias sociais para os plebeus. Então, aqui a gente já consegue visualizar uma questão de história antiga, retratando sobre a Roma Antiga. Aí, século II, a gente tem o que em Roma? Século II, nós temos a República Romana. Então, já sabemos que se trata desse período, da República Romana. E aí, vamos ver outra questão aqui que diz, outro termo que fala, tribunos da plebe. Ou seja, a existência da tribuna da plebe, que é implementada em 494 a.C. O que era a tribuna da plebe? A tribuna da plebe era ali uma representação legislativa que legislava em prol dos plebeus, em prol ali dos pobres, dos camponeses e etc. E legislava junto ao Senado, porque era um tipo de representação para esses sujeitos mais pobres, para esses sujeitos menos favorecidos ali dentro da República Romana. Então vamos lá para o que a questão pede. Bom, anteriormente a gente tem uma imagem ali, uma imagem que retrata a morte de Caio Graco, ali no ano 121 a.C., e essa imagem ela é muito problemática, ali mostra ali Caio Graco ali próximo a ser apedrejado, a ser morto, e já sendo morto ali como se fosse uma espécie de suicídio, ou então uma espécie de suicídio combinado, algo que é muito problematizado. Mas vamos para o que a questão pede. Caracterizam-se como duas propostas defendidas pelos irmãos Gracos. Então vamos lá. Letra A, o divertimento e o pão de graça para os plebeus com recursos dos grandes proprietários de terras. Não, aqui você já corta, porque aqui você lembra que o divertimento e o pão foram reflexos da política de pão e circo. Então essa questão ela já não pode ser. Então você já anula. Letra B, o fim dos gastos nas guerras de expansão para a obtenção de escravos. Bom, os irmãos Gracos, eles queriam sim a utilização desses recursos no processo de expansão, que era a conquista de terras, para a elevação, para a distribuição entre os camponeses que estavam indo para as guerras e estavam sofrendo um processo de empobrecimento, porque iam para as guerras, tinham que custear sua própria ida, aí tinham os gastos com as guerras e não conseguiam se suster. Então, eles não queriam exatamente o fim das guerras, mas eles queriam ali, digamos que, a divisão dos recursos das guerras com os camponeses, com os pobres, com aqueles sujeitos que eram considerados plebeus. Então essa questão você já corta, porque aqui fala do fim dos gastos nas guerras, e não. Então vamos lá. Letra C. A reforma trabalhista para conseguir melhores salários aos plebeus? Reformas trabalhistas para conseguir melhores salários? Não, eles não queriam isso. Eles queriam ou a reforma agrária ou a diminuição dos preços ali na questão do preço do trigo e etc. para consumo dos plebeus. Então, já sabemos que a letra C não é. Então vamos para a letra D. O fim da escravidão para ampliar o mercado consumidor? Os irmãos Gracos ali durante o século II, eles queriam o fim da escravidão? Não, eles não queriam o fim da escravidão. Os direitos iguais aos plebeus para ocupar altos cargos políticos no Senado romano, igualando-os aos patrícios? Parcialmente sim, mas como a questão ela fala do fim da escravidão para ampliar o mercado consumidor, nós sabemos que mercado consumidor é uma outra conversação, é uma outra estratégia histórica que não figura aqui nas políticas desejadas pelos irmãos Gracos. Então vamos lá para a letra E. A venda de trigos a preços baixos aos plebeus, chamado aí de lei frumentária, sim, isso era uma política defendida pelo Caio Graco, o irmão do Tibério Graco.
Caio Graco entra no poder lá por volta de 143 anos antes de Cristo, 10 anos após a morte de seu irmão, que é morto a pauladas ali em 133 anos antes de Cristo. E uma das outras políticas defendidas pelo Tibério Graco, o irmão do Caio Graco, que havia morrido 10 anos antes, era a defesa da reforma agrária, com o uso das terras do Estado. O Estado ali romano estava expandindo, então ele queria a utilização dessas terras para a reforma agrária, para promover terra aqueles camponeses que estavam empobrecidos por conta da guerra e etc. Então nós temos uma política de Caio Graco e uma política de Tibério Graco. Mas, professor, o Caio Graco ele também defendia a reforma agrária? Sim, o Caio Graco também defendia a reforma agrária. E a plebe estava ganhando força. Então, o Tibério Graco ele vai ser assassinado em 133 anos antes de Cristo e posteriormente o seu irmão Caio Graco ele vai ser assassinado também em 121 anos antes de Cristo, porque eles estavam ganhando força política e iriam galgar a reeleição. Então o Senado, como medida protetiva de proteger os seus interesses, que eram nobres, então eles implementam leis que possibilitassem a morte e a repressão àqueles que eram ali, digamos que, uma ameaça às políticas vigentes. Então a correta dessa questão é a letra E.